Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu que ali dentro não havia alma, apenas um espelho distorcido da sua própria luz? Já se perguntou por que certas pessoas se alimentam da sua dor, riem do seu colapso e manipulam suas emoções como se fossem marionetes sem valor? O que há por trás desse sorriso que nunca aquece, dessas palavras doces que ferem em silêncio? Carl Jung acreditava que a sombra humana, aquela parte oculta da psique que rejeitamos, ganha forma viva em pessoas assim. Narcisistas que, como predadores camuflados, sugam a essência dos que não aprenderam a enxergar o invisível. Mas e se eu te dissesse que há formas de desarmar essas criaturas sem gritar, sem fugir, sem cair na lama que elas criam? Não com força, mas com consciência. Não com confronto, mas com domínio da psique. Há golpes mentais tão silenciosos quanto um sussurro noturno, mas devastadores como um terremoto interno. E Jung nos ensinou que o verdadeiro poder não está em reagir, está em compreender o inconsciente por trás do teatro que eles encenam. Porque todo narcisista esconde um pânico primitivo, o medo de ser visto de verdade. E você está prestes a colocar os olhos exatamente onde eles jamais suportariam. Talvez você ache que conheça os narcisistas, mas será mesmo? E se o que te ensinaram até hoje for apenas a superfície, uma ilusão cuidadosamente construída para que você jamais descubra o mecanismo oculto que os faz sangrar por dentro? Você precisa entender. Esse jogo não se vence com lógica, mas com símbolos, com arquétipos, com a inteligência invisível que move o inconsciente coletivo. E os golpes que Jung revelou não ferem a carne. Eles rompem os véus que protegem o ego inflado desses vampiros emocionais. Imagine caminhar por um labirinto escuro, ouvindo sussurros que parecem seus, mas foram plantados por alguém que conhece suas vulnerabilidades melhor do que você. Agora, imagine ter o mapa que revela cada armadilha, cada canto escondido, cada mecanismo de controle. Não é força o que você precisa, é visão, porque há algo mais perigoso que o narcisista em si, o narcisista que sabe que você não o enxerga. Mas isso está prestes a mudar. E quando mudar, nada mais será como antes. Neste vídeo você não apenas escutará palavras, você cruzará portais. Cada frase será uma chave, cada pausa, um espelho. E ao final, você não será apenas alguém que sobreviveu a um narcisista. Você será alguém que olhou no abismo e fez o abismo desmoronar. Mas cuidado, quanto mais perto da verdade você chegar, mais ela tentará se esconder. Está pronto para abrir os olhos que você sempre teve, mas nunca soube usar? Então permaneça, o primeiro golpe já começou, e ele é silencioso. Você já sentiu que estava sendo lentamente apagado sem que ninguém encostasse em você? Como se sua essência estivesse sendo sugada por alguém que sorri enquanto arranca sua alma em silêncio. Há relações que não são laços, são armadilhas cuidadosamente disfarçadas de afeto, e o pior é que você sabe. No fundo, algo em você sempre soube, mas calou, ignorou, porque olhar a verdade exige mais coragem do que suportar a dor. Jung diria, aquilo que você resiste, persiste, e o narcisista é a sombra que você não quis ver. Eles não gritam, não batem, eles reescrevem sua história com gestos pequenos, retorcem sua realidade até que você duvide do que sentiu. Você começa a pedir desculpas por sentir demais, por querer demais, por existir demais. E quando percebe, já não sabe mais onde você termina e onde o outro começa. Isso não é amor, é vampirismo psíquico. E a ferida que ele abre não sangra por fora, mas apodrece por dentro. Mas por que você permitiu? Talvez porque ninguém te ensinou a se proteger do invisível. Te ensinaram a temer monstros que rugem, mas não os que sussurram. Te ensinaram a trancar portas, mas não a blindar a alma. Carl Jung falava de arquétipos,
de símbolos ancestrais que moldam o que somos. E o narcisista é um desses símbolos. Ele representa aquilo que se perdeu em você, o brilho que foi roubado, o eu que foi esquecido. Mas para recuperar, é preciso primeiro encarar o ladrão. E o ladrão não parece perigoso, ele parece encantador. Diz as palavras certas. Toca os pontos certos, ele não invade, ele seduz, não força, ele conquista. E quando você acorda, já entregou o coração com laço e fita. Mas o preço da ilusão é sempre pago com dor. E a dor, quando não reconhecida, se transforma em repetição. Você atrai o mesmo rosto com nomes diferentes. A mesma ferida com perfumes distintos. Porque o inconsciente não esquece. Ele clama por cura. E onde há ferida aberta, haverá espelho quebrado. Então me diga, quantas vezes você se viu preso num ciclo sem fim? Como se estivesse tentando consertar no outro aquilo que faltava em você? Quantas vezes confundiu controle com cuidado, presença com posse, paixão com prisão? O narcisista é mestre em usar seu amor como algema. E você? Você se tornou cúmplice do seu próprio abandono. Mas é nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando você para de esperar o socorro e começa a se escutar de verdade. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos no consciente reaparece como destino. E o narcisista é esse destino disfarçado de escolha. Ele surge como oportunidade, mas é teste. Surge como alma gêmea, mas é espelho da sua sombra. E enquanto você não o reconhecer como mensageiro do que foi silenciado, continuará refém das mesmas manipulações, sorrindo por fora, morrendo por dentro. Está pronto para desmascarar o reflexo? Não espere que seja fácil. Desvendar um narcisista é como olhar diretamente para o eclipse da sua própria luz. É enxergar não só quem ele é, mas o que você perdeu de si ao permitir. Cada palavra que ele usou contra você carregava algo que você ainda não curava. Cada silêncio dele ativava um medo que você ainda não nomeava. Mas agora há algo diferente em você. Um desconforto novo, um cansaço que não quer mais dormir. Isso é o despertar. Mas cuidado, o despertar dói. Ele arranca véus. Ele arrasta verdades ocultas para a superfície. Ele desmonta tudo o que você usava para se proteger, inclusive suas ilusões. E no centro dessa ruptura, você encontrará um poder que não sabia possuir. Porque o primeiro golpe não é contra o narcisista, é contra a sua própria cegueira. E quando você enxerga, o jogo muda. Você não precisa lutar, precisa ver, precisa lembrar, precisa voltar onde se perdeu. O narcisista não sobrevive à luz da consciência. E a consciência começa agora, bem aqui, bem em você. Você alguma vez já teve a sensação de que estava implodindo por dentro enquanto fingia normalidade por fora? Como se vivesse em um teatro onde o outro escreve suas falas, define seus gestos, controla seu silêncio? O narcisista não destrói com violência. Ele desfigura com delicadeza. É no elogio que te paralisa. É no olhar que te confunde. Ele não te prende com grilhões, mas com dúvidas. E talvez você ainda esteja preso à última que ele deixou no ar. Será que sou eu o problema? Carl Jung sabia que o inferno não está do lado de fora. Está nos labirintos não mapeados da nossa psique. E é nesse labirinto que o narcisista se move como um deus disfarçado. Ele conhece seus atalhos, porque você mesmo os mostrou. Em cada confissão, em cada lágrima, em cada silêncio que você achou seguro. E é por isso que o segundo golpe nunca será contra o outro, mas contra a sua própria exposição inconsciente. Você contou seus traumas a quem coleciona cicatrizes como munição. Você revelou seus vazios a quem enxerga fraquezas como alavancas de poder. Você deixou a porta aberta esperando acolhimento, e o que entrou foi um intruso com rosto de salvador.
Porque o narcisista nunca se aproxima pelo que você é, mas pelo que te falta. Ele sente cheiro de abandono, sabor de carência, ruído de auto-engano. E quando percebe que você precisa de algo que ele pode prometer, o jogo já começou. Não há golpe mais cruel do que o da inversão simbólica, quando o predador se torna protetor. Quando a mão que te destrói também enxuga suas lágrimas. Quando o veneno vem disfarçado de remédio. Isso é gaslighting arquetípico. A distorção da verdade emocional. E é aí que você começa a duvidar da sua intuição, a recalibrar seus instintos para caber no delírio do outro. Mas quem disse que você precisa se mutilar para caber no silêncio de alguém? O segundo golpe, Jung revelaria, é o corte da ilusão de necessidade. O narcisista não completa, ele ocupa, ele não soma, ele substitui. E você precisa se perguntar, o que em mim acreditou que era pouco demais para ser amado sem manipulação? A resposta não está na superfície, está no inconsciente, onde habitam as crenças herdadas, os pactos invisíveis com a dor, as vozes da infância que ainda te dizem para não fazer barulho, não incomodar, não sentir demais. E se o narcisista é mestre em criar escassez emocional, o segundo golpe é a abundância interior. Aquele momento em que você não busca mais do outro o que só pode encontrar na sua reconexão com o eu profundo. Jung chamaria isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro. E só quando você começa a se ver por completo é que a imagem do narcisista começa a desmoronar, porque ele só tem poder sobre aquilo que você nega em si mesmo. O mais perturbador é que ele sente quando você começa a voltar. Quando a luz acende devagar dentro de você, ele recua, mas não sem antes tentar te puxar de volta com elogios frios, promessas recicladas e olhares que antes te encantavam. Você já não reage, mas sente. E é nesse silêncio que o segundo golpe se instala, não como ataque, mas como presença, como um basta que não precisa ser dito, como um eu me reencontrei, que ecoa no invisível. Mas cuidado, o narcisista não teme sua raiva, ele teme sua clareza, não teme seu choro, ele teme sua decisão silenciosa de partir sem precisar explicar. Porque quando você compreende o ciclo, você o quebra, e ao quebrar você o desfaz, e ao desfazê-lo você se refaz. Você não precisa confrontar, precisa interromper, precisa se afastar da frequência que alimenta esse jogo, precisa caminhar em direção à sua inteireza, porque o narcisista só sobrevive na ausência de si. E agora você está voltando, parte por parte, palavra por palavra, memória por memória. O golpe não foi lançado, foi sentido. O terceiro golpe é o da ausência consciente. A ausência que não suplica, não responde, não se justifica. É quando você desaparece não do corpo, mas do jogo. Quando para de buscar significado onde só havia manipulação. Quando compreende que o silêncio não é vazio, é cura. Que recuar não é fraqueza, é ruptura estratégica. Jung dizia, tudo aquilo a que resistimos permanece, mas o que é aceito perde o controle. E você agora aceita que foi enganado, sim, mas não mais. O narcisista se alimenta de reação, é um viciado em energia emocional. E cada vez que você responde, implora, tenta explicar, está oferecendo alimento à criatura que te destrói. Mas quando você cessa o fluxo, algo dentro dele começa a morrer, porque ele não te vê como um ser, ele te vê como um espelho. E quando você não reflete mais a imagem que ele construiu, ele entra em colapso, porque o espelho agora está opaco. Você se tornou invisível ao narcisismo, mas essa invisibilidade é sagrada, porque ela não é ausência de presença, é presença de si.
É quando você sai da frequência do drama e começa a operar em uma vibração que ele não alcança, porque o terceiro golpe é vibracional, é energético, é interno. Você não o confronta, você o transcende, e isso o destrói mais do que 1000 argumentos. Porque o narcisista é estrutura de ego, e o ego não sabe lidar com aquilo que não pode controlar. E quando você se afasta, ele vai tentar. Vai aparecer como se nada tivesse acontecido. Vai usar as palavras que você sonhou ouvir. Vai invocar memórias seletivas. Vai sorrir com o mesmo encanto de antes. Mas não se engane, o que ele quer de volta não é você. É o controle que você oferecia. É o reflexo da grandiosidade que ele mesmo não sustenta. Ele não sente sua falta. Ele sente falta do poder que tinha sobre você. E isso é diferente. Você precisa se lembrar. Quem você se tornou para caber no coração de um narcisista não é quem você nasceu para ser. Você diminuiu a voz, ajustou a alma, podou os sonhos, tudo para ser suportável para alguém que nunca te viu de verdade. Mas agora, no silêncio do terceiro golpe, você começa a escutar a sua própria voz novamente. Fraca, talvez, roubada ainda, mas viva. E onde há voz, há retorno. Onde há escuta, há revolução. Jung falava da função transcendente, aquele momento em que o conflito entre o consciente e o inconsciente gera uma terceira via, uma nova possibilidade. O terceiro golpe é essa via. Nem fuga, nem confronto, mas dissolução. Você deixa de ser uma peça no jogo, e quando não há mais jogada possível, o tabuleiro perde sentido. O narcisista precisa da sua dor para existir. E agora, você não sangra mais por ele. É possível que você sinta culpa, que escute ecos do passado, dizendo que está sendo cruel, que a empatia grite dentro de você. Mas entenda, empatia sem limites é autodestruição disfarçada de compaixão. E você não deve nada a quem drenou sua luz. O que você deve é a si. O terceiro golpe é a dívida emocional que finalmente cessa. É a quebra do ciclo. É o ponto de não retorno. E nesse ponto algo em você morre, mas algo muito maior nasce. Morre a versão que aceitava migalhas. Morre o talvez ele mude. Morre o talvez eu mereça. E nasce a semente da inteireza, do não, da fronteira, do basta, do eu não volto mais para aquele lugar. E mesmo que o corpo ainda vacile, a alma já partiu. E isso o narcisista sente antes de você saber, porque ele sempre soube. Quando te perdeu, só não quis admitir. O terceiro golpe não é uma ação, é um estado, um campo psíquico que não admite mais intrusos. E você agora carrega esse campo, silencioso, impecável, letal, a ausência que destrói o controle, o fim que inicia tudo. O quarto golpe é o da revelação interior. Não daquilo que o outro fez, mas daquilo que você aceitou. É o instante de silêncio absoluto, onde a pergunta que você evitava começa a ecoar como um trovão no peito. O que havia em mim que achava que isso era amor? Porque o narcisista não invade, ele é convidado. Convidado pela sua carência ancestral, pelos buracos psíquicos deixados por amores incompletos, ausências não nomeadas e dores nunca choradas. O narcisista apenas encenou o papel que a sua alma já conhecia de cor. Você não foi fraco, foi condicionado. Desde cedo, aprendeu a amar quem não te via, a agradar quem não te ouvia, a implorar migalhas como se fossem banquetes. Cresceu com a ideia de que amor dói, de que para ser aceito é preciso sumir um pouco. E o narcisista? Ele leu isso em você como se fosse um mapa do tesouro, porque você brilha exatamente nos pontos que ele sabe como apagar. Esse golpe não dói por causa do outro. Dói porque agora você percebe que a guerra sempre foi dentro, que você o permitiu por medo de ficar só, que preferiu um inferno conhecido ao vazio do desconhecido.
E é nesse vazio que mora o renascimento. Jung dizia que a jornada do herói começa quando ele entra na floresta que mais teme. E você está entrando agora, sozinho, nu, sem máscaras, mas finalmente inteiro. Aqui o jogo muda, porque agora você não quer mais vingança, não quer provar nada, não quer que ele reconheça o que fez, você quer se libertar da ideia de que precisava ser ferido para evoluir. E isso é brutal, porque envolve matar uma parte de você que ainda amava o manipulador, que ainda fantasiava a redenção, que ainda olhava para ele como se fosse uma criança esperando colo, mas ele nunca teve colo para te dar, só teve frio, e você se agasalhou nele por tempo demais. O quarto golpe é a quebra da identificação. É quando você vê o narcisista como ele é, não como você gostaria que ele fosse. É quando as palavras dele perdem o poder, quando o olhar dele não te prende mais, quando a lembrança dele não te paralisa. Porque agora você entendeu. Aquilo nunca foi amor, foi vício emocional, foi trauma repetido em looping, foi prisão disfarçada de paixão. Você se sente sujo por dentro, como se tivesse se traído 1000 vezes só para manter algo que te destruía. Devagar, é normal. É o processo de desintoxicação psíquica. Você está sangrando para renascer. Está vomitando anos de silêncio engolido. Está enterrando uma versão de si que só sabia viver para agradar. E tudo isso é necessário. Porque sem esse luto não há espaço para o novo eu que está prestes a nascer. Carl Jung ensinava que somos muitos por dentro, personas que criamos para sobreviver. E talvez a persona que você mais vestiu foi a de forte o suficiente para suportar qualquer dor. Mas agora você pode deixar essa máscara cair, porque o quarto golpe é libertador. Você não precisa mais ser forte, você precisa ser verdadeiro, e a verdade liberta até quando destrói. Sim, você permitiu. Sim, você se perdeu. Sim, você acreditou em mentiras doces, mas agora você acordou. E o despertar dói, porque ele queima tudo o que era confortável. Mas é esse fogo que purifica, que desinfeta, que transforma. E nesse incêndio interno, o narcisista vira cinza, porque ele só existia dentro de um roteiro que você não quer mais representar. O quarto golpe é íntimo, invisível, devastador. Não destrói o narcisista. Destrói o lugar dentro de você onde ele se escondia. E quando isso some, ele some com ele. O quinto golpe não é dado com as mãos, nem com palavras, nem com decisões externas. Ele acontece quando você se torna inacessível. Não porque se esconde, mas porque se cura. Quando você entende que o narcisista não era o fim, era o sintoma, um mensageiro rude de uma ferida que precisava ser vista, tocada, nomeada. E agora que foi, ele já não tem função, já não tem casa, já não tem mais você. Esse golpe não grita, ele não aparece em redes sociais. Não é uma frase de efeito, ele é invisível, porque acontece no plano mais elevado da psique, quando você cessa toda a identificação com o papel de vítima. Quando deixa de se perguntar por quê, quando para de querer que o outro entenda, sinta ou pague, e começa a olhar para dentro como quem finalmente encontrou a origem do terremoto. E sorri, não por ter vencido, mas por ter acordado. Você percebe que não precisa mais provar força, que não precisa gritar que superou, porque a verdadeira superação não faz barulho. Ela dissolve, evapora, liberta. E nesse estado, o narcisista perde completamente o acesso, porque ele não sabe lidar com quem não vibra mais na frequência da dor, com quem não busca mais atenção, validação ou explicação. Você agora se tornou mistério, e o mistério assusta quem vive de controle. O quinto golpe é o retorno ao self. Jung dizia que a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente se perde. E você agora escuta essa alma, e ela sussurra: chega. Chega de repetir a dor dos seus pais. Chega de carregar culpas que não são suas.
chega de viver como se precisasse merecer o amor. Você não precisa merecer o que já é seu por essência. O amor não se conquista, se revela. É possível que neste momento você sinta uma tristeza profunda, como se dissesse adeus a uma parte de si. E é exatamente isso. O luto é real, mas também é sagrado, porque você não está apenas se despedindo de um relacionamento tóxico. Você está se despedindo da versão de si que acreditava que isso era o melhor que podia ter. E isso é renascimento. Você talvez nunca receba um pedido de desculpas, nunca ouça a verdade da boca dele, mas isso não importa mais, porque agora você entendeu que não precisa mais de conclusão, você precisa de continuidade. O quinto golpe é quando você para de olhar para trás como se algo ali ainda pudesse mudar e começa a andar, com passos pequenos talvez, mas com firmeza, com presença, com alma. E a partir daqui, você não vive mais em alerta. Não vive mais tentando prever manipulações. Você simplesmente vive. E essa é a maior afronta ao narcisista, a sua paz. Porque paz verdadeira é inalcançável para quem vive de conflito. E você agora respira longe da guerra, longe da angústia, longe do ciclo. Você não é mais parte da história dele, porque finalmente escreveu a sua. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O quinto golpe é o despertar definitivo, a hora em que o sonho termina e a realidade começa. Mas essa realidade é sua, criada por você, escolhida por você, sustentada por você. E mesmo que ainda doa, agora você sabe, nunca mais será refém. Nunca mais será distração de si mesmo. Nunca mais será espelho do vazio de outro. Porque agora você não precisa mais se defender. Você se pertence a silêncios que não são vazios. São presenças que sussurram. E talvez agora algo dentro de você esteja exatamente assim, em silêncio, mas vibrando. Como se uma antiga cicatriz estivesse se abrindo por dentro, não para sangrar, mas para respirar. Porque o que foi dito aqui não termina nas palavras. Ele vive nos espaços entre elas. No que não se explicou, mas foi sentido. No que não se mostrou, mas foi reconhecido. Carl Jung sabia que tudo o que verdadeiramente importa não pode ser tocado, só pode ser lembrado. Você não saiu ileso dessa travessia. Saiu marcado, não pelo outro, mas por si, por ter escutado o que evitava, por ter sentido o que anestesiava, por ter enxergado onde antes desviava os olhos. Talvez ainda doa, talvez parte de você queira apagar tudo, mas e se essa dor for na verdade um parto? E se você estiver neste exato instante nascendo para uma versão sua, que não precisa mais ser vítima, espelho, reflexo ou resposta? O narcisista foi o incêndio, mas você é a floresta que ressurge, mais densa, mais consciente, mais indomável. Você carregava dentro de si todos os sinais, apenas não sabia lê-los. Agora lê. Agora percebe, agora sente o peso da própria luz e entende por que ela incomodava quem vive na escuridão. E isso muda tudo, porque a partir daqui você não se explica mais, você se torna. Volte àquele primeiro olhar, aquele que te paralisou. Hoje ele já não te atravessa da mesma forma, e isso é sinal de cura. Jung dizia que a sombra não desaparece, ela se integra, e ao integrar, ela não domina mais. O que era trauma vira trilha, o que era prisão vira passagem. E você, que antes se achava frágil, agora entende, sempre foi a tempestade. Só tinha esquecido o trovão. Sinta sua respiração. Ela é outra agora, mais lenta, mais densa, mais sua. Porque o corpo também entende aquilo que a mente demora a aceitar. O ciclo foi quebrado. A história foi reescrita. E mesmo que o mundo siga igual, você já não caminha com os mesmos pés, nem carrega o mesmo silêncio.
Agora há uma voz, ainda sussurrada talvez, mas nítida o suficiente para não mais se calar. E o que fazer? Com essa voz, com essa nova percepção que parece ter alterado levemente o ângulo do mundo, você não precisa correr, nem gritar. Basta seguir, porque quem desperta transforma o caminho apenas por existir. E o narcisista, ele já não mora mais onde você está, porque você não está mais onde ele te prendeu. Sim, haverá recaídas, memórias, vontades de voltar, mas nenhuma lembrança vale mais que a sua paz. Nenhuma promessa vale mais que o seu silêncio restaurado. Nenhum falso amor vale mais que o seu reencontro com o real. E o real, agora, é você. Nu, inteiro, indesculpavelmente você. Jung nos ensinou que os encontros mais importantes são com as partes perdidas de nós mesmos. E talvez esse vídeo tenha sido apenas isso, um reencontro, um espelho sem distorção, um abraço sem manipulação, uma verdade sem preço. E isso ninguém pode tirar, nem ele, nem mais ninguém. Deixe o tempo fazer o que faz de melhor, revelar o que só amadurece no escuro. Você não precisa entender tudo agora, só precisa não fugir mais, porque quando você para de fugir de si mesmo, o mundo para de parecer tão ameaçador, e o narcisista que parecia gigante revela-se pelo que sempre foi, pequeno demais para conter a sua alma. E talvez daqui a dias, semanas, meses, você escute uma frase solta, veja um olhar antigo, sinta um perfume conhecido e tudo volte por um instante. Mas algo terá mudado, porque dessa vez você estará presente. E a presença consciente é a sentença final da manipulação. Você não é o que te fizeram, você é o que escolheu fazer com o que te fizeram, e hoje você escolheu se libertar. Então, se esta jornada tocou algo dentro de você, não a deixe morrer no silêncio. Deixe sua impressão nos comentários. Compartilhe com quem também vive em prisões invisíveis e se inscreva para continuar este caminho de consciência. Porque no fim, despertar nunca é um ato solitário. É uma chama que, ao se acender em um, pode iluminar muitos. Às vezes, o maior golpe é simplesmente se tornar inalcançável para quem um dia te feriu.